Na semana passada, a Lady Gaga cancelou o show no Rock in Rio. A artista sofre de fibromialgia, uma síndrome que traz grande incômodo aos pacientes. Esse é o assunto do quadro de saúde. Roda a vinheta. Está com a gente a mestranda em Ciências Médicas e reumatologista do Hospital Mãe de Deus, Carla Saldanha. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, pessoal. Você pode participar dessa entrevista enviando suas dúvidas por mensagem de texto para o WhatsApp 99588-2374. Mande também sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde, que vai ao ar toda sexta-feira no Conexão RS. O WhatsApp vale para a faixa das 18 horas. Bom, doutora, além do cancelamento da vinda ao Rock in Rio, a Lady Gaga adiou também para 2018 a turnê europeia do álbum mais recente. A gente pode acompanhar até um trecho do documentário lançado hoje na Netflix, em que ela fala como é conviver com a doença. E aí a gente... Depois vamos mostrar, então? Então tá, mas, bom, pessoal, depois a gente vai mostrar, doutora, Certo. Mas como é que dá para dizer o que é a fibromialgia, de que forma ela nos atinge, então? A fibromialgia ela é uma síndrome dolorosa, caracterizada por dor crônica com várias semanas de evolução, dor difusa no corpo todo. Os pacientes muitas vezes se queixam que tem dor da cabeça aos pés e isso, de fato, muitas vezes acontece. Tem um impacto muito grande na qualidade de vida e tem outros sintomas associados a essa síndrome também, como dores de cabeça crônicas, alterações gastrointestinais. Então, são coisas que realmente limitam muito a qualidade de vida de quem tem essa síndrome. Uhum. Como é que a gente pode identificar que sintomas devem nos chamar a atenção para que a gente precise procurar um médico? Então, dor no corpo generalizada, persistente, com mais de 6 semanas presente, em que até um abraço incomoda, ou como quando a pessoa tem a sensação que está sempre gripado, que essa gripe não melhora em função da dor no corpo. Aquele cansaço, aquele mal-estar da gripe. Alteração de sono, irritabilidade, são todos sintomas que chamam a atenção para a gente fazer a investigação e diagnóstico da fibromialgia. A gente está vendo uma imagem aqui, doutora, de alguns sintomas da fibromialgia, né? Então, alguns os que a senhora estava nos dizendo ali. Algum outro que dá para a gente destacar a partir dessa imagem? Não, acho que está perfeito isso aí. O que eu chamo bastante atenção é também para os sintomas relacionados ao nosso emocional, né? Uhum. Então, ali tem bastante alteração de ansiedade, depressão. Para tu teres uma ideia, já no diagnóstico da fibromialgia, a gente consegue identificar que 30% dos pacientes têm depressão não tratada. E isso impacta negativamente no controle da dor e na qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Ao longo da doença, a gente sabe que cerca de 60% até 74% desses pacientes podem desenvolver transtornos de ansiedade e transtornos de humor, como a depressão. Uhum. E o que provoca a fibromialgia? Que tipos de cuidados eu posso ter, por exemplo, para evitar que ela aconteça? A fibromialgia, suas causas, elas ainda não são muito claras para nós. Uhum. A gente consegue identificar alguns fatores relacionados ao início dessa síndrome. Então, estresse emocional, estresse físico, e como estresse físico a gente entende até um processo de infecção precedendo o quadro, traumas, tanto físicos quanto traumas emocionais atuais ou do passado, e também tem alguns trabalhos que associam uma relação genética. A gente sabe por estudos que numa família em que tem uma pessoa com fibromialgia, os seus familiares têm um risco de 8 vezes maior de desenvolver a fibromialgia também. Uhum. A gente pode conversar um pouco mais também sobre o tratamento, doutora Carla. Inclusive temos algumas imagens para ilustrar. Quais são os processos que o paciente com fibromialgia vai ter de cumprir? Bom, o tratamento, ele é um tratamento que não requer só o uso de medicação, é uma combinação de fatores, porque é uma síndrome complexa, né? Cada paciente é único, cada dor é única. Então, a gente precisa identificar naquelas pessoas quais são os principais sintomas que predominam, além da dor crônica. Tem pessoas que têm mais alteração de sono, mais insônia, tem pessoas que dormem demais, né? Então, a gente fala de uma combinação de tratamento, que é o uso de medicamentos, atividade física e o tratamento de psicoterapia, não somente para aqueles casos de depressão e ansiedade, isso Sim. como parte do tratamento.
Em relação aos medicamentos, são medicamentos que variam desde relaxantes musculares de atuação periférica, alguns são da classe de anticonvulsivantes, utilizados com o objetivo de modulação de dor, e outros também têm ação como antidepressivos. O que diferencia é a dose que nós usamos para o controle da dor e o controle da depressão. Para a gente poder mensurar... frequentemente, quem trabalha muito no computador, por ficar sentado, tem alguma dor nas costas. Em que momento, talvez, a gente teria que diferenciar, por exemplo, essa dor nas costas corriqueira de algo que pode vir a ser a fibromialgia? Tá. Na fibromialgia, a dor literalmente não é localizada numa parte só do corpo, ela não é só nas costas. Isso é muito importante, que às vezes a gente não tem essa dimensão. Exatamente. Ela pode ser mais importante em algum ponto do corpo, mas ela é uma dor generalizada. A gente faz, no consultório, para examinar esses pacientes, a gente pesquisa 18 pontos de dor. E são pontos que vão desde essa região, nas costas, membros inferiores e nos membros superiores, tá? São 18 pontos. Para se considerar como tendo fibromialgia, a gente adota o critério de 11, de uma forma mais objetiva de avaliação, tá? Então, é uma dor literalmente que acomete todo o corpo, não é localizada. Pode ter uma intensidade maior em algum local. Tá? Nessas pessoas que trabalham muito, como tu falaste, em computador, que ficam muito sentados, que têm dor nas costas exclusivamente, que não tem outros sintomas, não tem alteração de sono, não tem ansiedade, provavelmente é algo mais relacionado à sua tarefa. Agora, começa a somar isso, essa dor que é persistente, uma inatividade física, o estresse do dia a dia, do trabalho, começa a dormir mal, está indisposto durante o dia, e essa dor começa a ocorrer em outros locais, aí a gente acende a luz e tem que investigar um pouco mais. Você que está nos assistindo pode acompanhar, pode fazer perguntas, inclusive pelo nosso WhatsApp, 99588-2374, então não deixe de tirar sua dúvida, aproveite. Essa doença... Bom, vamos acompanhar então a entrevista da Lady Gaga, uma parte do que ela nos diz falando sobre a doença. I have chased this pain for 5 years. And the fury in all of this is that I'm fucking strong and I can still be me. Yeah. And when I feel the adrenaline of my music and my fans, like, I can fucking go. Right. But it doesn't mean I'm not in pain. Gaga, you're so fucking beautiful and I fucking love you. I'm not afraid of, like, those things, like getting pregnant and becoming older with the fans. I'm excited. I want to become an old rock star lady. É um documentário que está disponível no Netflix, para quem quiser acompanhar. Doutora, como é que a gente pode dizer assim, em termos da cura da doença? A gente consegue, com o tratamento, chegar a uma cura definitiva ou é algo que vai requerer um acompanhamento? É uma doença crônica. Ela não tem cura, mas ela tem controle. É possível, sim, controlar e melhorar a qualidade de vida, sim. Tá? Depende do quão amplo é esse tratamento. E, claro, individualizar o tratamento para cada pessoa. Mas existe, sim, a possibilidade de melhorar a qualidade de vida muito, né? Adotando esses tratamentos que a gente sabe, com comprovação científica, que são eficazes. A combinação desses tratamentos. Como eu disse, você pode participar agora na faixa das 6 da tarde pelo WhatsApp com dúvidas ou também com sugestões para o nosso quadro de saúde pelo WhatsApp 99588-2374. Daqui a pouquinho está chegando mais uma pergunta, mas a senhora comentou um pouco sobre o tratamento, mas em casa o paciente ele vai ter alguma recomendação especial? Por exemplo, não dormir com alguma posição, não sentar muito na frente da TV? Certo. Essas medidas comportamentais, elas são muito importantes. A própria Lady Gaga ali falou que não é porque ela está no show que ela não tem dor, né? E isso acontece muito com quem tem dor crônica. Excede muitas vezes os seus limites. Então, faz parte também do tratamento identificar quais são os seus limites, entendê-los. E não adianta ficar com raiva e brigar com isso, porque a pessoa não vai deixar de ter fibromialgia ou de ter dor. Sim. Ela tem que entender
que ela tem isso aí, aprender a se conhecer e se respeitar. Além disso, atividades físicas, elas melhoram muito o controle da dor, não são valorizadas. A gente vem de uma sociedade que ainda é sedentária, embora todas as evidências de benefício da atividade física. Sim. Aí eu escuto muito no consultório assim, poxa, eu tô cheia de dor, eu vou fazer exercício, dói. Sim, atividade física dói. Atividade física no início pode doer. Mas para mim, que acho que não tenho fibromialgia, quando eu venho de bicicleta também dói, mas a gente encara, né? Não, mas aí são por outros mecanismos. Exato. Então, qual é o segredo? Isso tem que ser modulado. Ela tem que começar essa atividade física com baixa intensidade, pouca duração e respeitando os seus limites. De preferência, ter algum profissional ou alguém que te auxilie a realizar essa atividade física, que entenda os sintomas que tu tem e te ajude a entender qual é o teu limite. Fez num dia, no dia seguinte está muito dolorido, opa, não, esse exercício não deu certo, vamos retomar de uma outra forma. E é importante dizer que o exercício ele não alivia a dor no início, leva um tempo para a gente ver esse benefício em melhoria de dor e qualidade de vida, mas é importante sim. Da mesma forma, a psicoterapia, que muitos pacientes e a nossa sociedade ainda vê como algo que não seja tão importante, Sim. mas a gente não consegue fazer uma diferenciação do que é corpo e o que é mente. Para vocês terem uma ideia de uma forma bem objetiva. Quando a gente está estressado, quem nunca teve dor de cabeça depois do trabalho? Ou dor de barriga antes de alguma entrevista, ou ficou acordado até mais tarde porque estava preocupado e não conseguiu dormir. Então, são esses exemplos que a nossa mente, de fato, interfere no que a gente sente, no nosso corpo. E isso a gente tem que entender. Então, existem existem conflitos, existem emoções, não só desse momento, do momento que a pessoa está passando, mas também do passado, que Sim. podem interferir, sim, nesses sintomas. A gente já tem uma pergunta da Clarice de Porto Alegre. Ela questiona: boa noite, gostaria de saber se posso estar com fibromialgia, pois tenho tendinites e bursites, ombros, cotovelos e nos pés. Não consigo dormir e tenho ansiedade. Tendinite e bursite, doutora. Vamos lá. Clarice, assim, ó, para a gente fazer o diagnóstico de fibromialgia, uma das premissas é a gente excluir qualquer outro motivo e causa de dor. Claro que as coisas podem coexistir, não é porque tu tem fibromialgia que tu não vai poder ter bursite, mas a bursites e tendinites por si só não chamam atenção para um diagnóstico assim. Agora, tu falas em algumas coisas que realmente me deixam um pouco mais preocupada em relação à ansiedade e ter dificuldade para dormir. Tá tendo dor no resto do corpo ou são só nesses pontos? Quando tu recebe um abraço, é dolorido, é desconfortável? O toque de alguém é desconfortável? Se sim, então acho que tu tem que procurar ajuda. Então pede o marido para te abraçar aí já, Clarice. Isso aí. Adriana de Porto Alegre, então, ela diz que tem essa dor, insônia, irritabilidade, mas sempre pensou que fosse da menopausa. Ela pode... Que tipo de médico especialista ela deve procurar? Bom, realmente na menopausa, com as alterações hormonais, alguns sintomas se sobrepõem, né? Mas também nessa faixa etária está frequente o diagnóstico de fibromialgia. Ocorre a maioria em mulheres e principalmente na faixa etária dos 30 aos 55 anos. Então, pega, sim, essa faixa de climatério e menopausa. Ela tem que procurar o ginecologista dela e também um profissional que esteja familiarizado com fibromialgia, não necessariamente um reumatologista, mas um bom clínico é capaz de dar uma auxiliada também. A gente conversou também um pouco sobre as questões em casa, doutora, mas aquela cadeira que é desconfortável, o colchão que já está com um buraco, isso também a gente precisa observar? Em quem tem fibromialgia, sim. E isso faz parte da educação, de se entender, de prestar atenção em si e de entender os seus limites. Então, se o colchão, naquela noite que ele usou, não estava legal, ele associou a isso, de repente troca. Vamos ver se não. A dúvida do Rafael de Canoas agora fala da questão genética. Se é uma doença genética, e ela pergunta se não tem como desligar o mecanismo de sentir dor no cérebro humano ou essa dor é diretamente ligada na área dos sentidos. Vamos começar pelo lado genético, que acho também interessante. Vamos ver, interessantíssimo. Ela não é uma doença genética. O que alguns estudos mostraram é que existe na mesma família, existem pessoas que têm fibromialgia, têm mais fibromialgia.
como eu falei anteriormente, existe um risco 8 vezes maior de ter mais pessoas com fibromialgia na mesma família do que em outros núcleos que não tem. Mas não tem um gene específico ou um conjunto de genes. A causa da fibromialgia ela é multifatorial, é uma combinação desses fatores, não é um único só. Sim. Chegaram mais algumas participações, mas infelizmente o nosso tempo está no fim. Eu só vou poder ler a do Alexandre de Alvorada, que é nosso amigo, está sempre participando aqui. Acredito que, contendo os gatilhos mencionados, não seriam necessários medicamentos. Precisa medicamento, doutora? Adorei. É o Alexandre? É. Está coberto de razão, Alexandre. Não necessariamente o medicamento faz parte. Na verdade, o medicamento ele auxilia nesses outros processos que eu comentei, de atividade física e entender esses fatores emocionais. Tem pessoas, sim, que controlam muito bem com atividade física e com esses outros controles. Como eu disse, tem que ver caso a caso. Qual seria a melhor da atividade física? Bicicleta, caminhada, depende de cada... Não tem nenhuma atividade física superior à outra. Tem que ser alguma coisa que vocês consigam inserir no seu dia a dia, na sua rotina. Claro, inicialmente não vai ser algo prazeroso, então tem que entender como hora de tomar remédio. E o que a gente pede é que seja pelo menos 3 vezes na semana, por meia hora. De repente, no início, não consegue fazer tudo isso, mas tenha isso como um objetivo. Doutora Carla Saldanha, muito obrigado pela participação aqui no Conexão RS. E eu que agradeço.